que as igrejas tanto procuram e que agora parece que a gente recebeu uma pequena menção, uma pequena não, que dá tudo, né? Que é o nome também, né? O nome. Mas vamos lá, irmão Roberto Flávio, fica à vontade. Em primeiro lugar, paz de altos, amados irmãos, a irmã Maria Pacheco, o irmão Josimar, nosso irmão Lucas, nosso irmão Breno e todos os ouvintes da Palavra do Pai. Bom, nós estamos diante de um tema aí, um tanto polêmico para algumas pessoas, mas muito esclarecedor a linha das Escrituras. Até porque esse avivamento é necessário ter no meio do povo de Iau. Mas existem trâmites para que esse avivamento aconteça verdadeiramente. O avivamento espiritual, como já foi colocado aí, não tem nada a ver com emoção, com sentimentos, gerado por alguns momentos, talvez por cânticos espirituais ou letras de cânticos espirituais. As Escrituras, ela é bem clara e nos dá toda a planta de um genuíno avivamento. Então, como começa o verdadeiro avivamento, irmão Roberto? Segundo as Escrituras, o avivamento espiritual começa com um coração quebrantado e contrito diante de algo. Tem que haver esse quebrantamento, tem que haver essa contristação, né? Esse mover de sentimento de arrependimento, não de remorso. Isso envolve reconhecer os nossos pecados, as nossas atitudes incorretas, confessá-los diante de Yahweh e buscarmos por mudanças de atitude. Então, a gente, quando começa a entender essa verdade, a gente começa a se aproximar ou começa a entender que existe um trâmite para que esse avivamento aconteça. O irmão foi muito feliz no texto citado no início desse podcast, citando Atos 3, ali, mediante a palavra que estava sendo anunciada, houve quebrantamento daqueles irmãos ali. A mensagem, através do Ruach Kadosh que estava nos lábios de Kefa, fez que aquelas pessoas se contristassem, se quebrantassem e manifestasse o verdadeiro arrependimento. Porque a própria Escritura nos ensina o trâmite para que nós experimentamos deste avivamento espiritual. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está escrito o que lá, irmão Roberto? Diz essa Escritura que se o povo se humilhar e orar e buscar a face de Yahweh, eles o ouvirá e o perdoará seus pecados, trazendo cura à terra e arrependimento sincero, abre o caminho para a restauração de comunhão com o Criador, aquilo que tinha lá no Éden, lembra? Aquela comunhão plena de Adão e Iau. Então, quando as pessoas se voltam verdadeiramente para Iau com o coração quebrantado, não por religiosidade como a gente vê hoje. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não atinaram para essa verdade, mas muitos estão presos no contexto religioso, naqueles compromissos de ir ao templo de pedra, cumprir protocolo. Eu evidenciei isso nos últimos dias da minha caminhada como religioso, preso dentro de um templo de pedra. Chegou uma hora que eu tinha convicção, o Ruach Kadosh, sem que eu conhecesse os verdadeiros nomes, mas por benevolência me convenceu que eu apenas estava ali, indo ali, naquele local para cumprir protocolo. Então, hoje a gente tem esse desejo no coração de pedir ao Pai, por benevolência, que aconteça com muitas pessoas, com um número maior possível de pessoas, que aconteceu comigo. Eu tive essa plena consciência. Estou me colocando como um exemplo e não como uma fala doutrinária.
mas eu vivi essa experiência na íntegra. Então, um coração quebrantado de quê? De querer saber a verdade, de querer se aproximar da verdade, de buscar um relacionamento com o Todo-Poderoso, a qual, na verdade, a gente não conhecia ainda. Então, o Pai que conhece, que esquadria pensamento, coração, sonda a cada um de nós, creio eu que ele encontrou sinceridade em cada um de nós que viemos agora receber essa porção da verdade. Agora, uma vez com o coração quebrantado, agora uma vez com o coração contristado, com a confissão dos meus pecados, o que eu tenho que fazer agora, irmão Roberto? O avivamento também, segundo passo para o avivamento, acontece quando buscamos ao soberano de todo o nosso coração, como está escrito lá no livro do profeta Irmial, capítulo de número 29, verso 13. Nos ensina que, se buscarmos de todo o coração, o encontraremos. E isso explica. O que nós temos que fazer é priorizar a comunhão com o Iau através da oração, da aplicação aos estudos das Sagradas Escrituras, da meditação em sua palavra. Oração nos conecta também com o Pai. E a palavra de Iau alimenta a nossa alma e nos revela a sua vontade. Quanto mais nos aproximamos de Iau, mais ele se revelará para nós e vai nos fortalecer em todos os momentos da nossa permanência terrena. Então, hoje eu entendo que um avivamento na vida de uma pessoa, ela tem que estar embasada nesses parâmetros. E o que eu tenho que fazer agora? É o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu devo me deixar levar pela intimidade do Ruach Kadosh, como ele falou, olha, agora me leve em águas profundas, me leve em águas que revele a tua vontade nessa minha caminhada de pouco e curto tempo terreno. Então, o terceiro passo para o avivamento espiritual é ser impulsionado pelo poder do Ruach Kadosh, irmão. É você sentir prazer nas coisas do Pai, e não mecanicamente, não forçação de barra, não por medidas, sabe, de protocolos. Não, nós precisamos sentir essa necessidade. É essencial render-se ao seu governo em nossa vida. Olha, Shaul, quando ele falou assim que não viva mais eu, mas Yahshua vive em mim, ele tinha compreendido de uma forma tremenda, o que, na verdade, ele tinha que se colocar agora na disposição do Ruach Kadosh. E existe o quarto passo que eu entendo, é consagrar a nossa vida. É não viver mais segundo as nossas vontades. É fácil isso? Não. Mas viver segundo a vontade daquele que nos conduz à santidade, né? E quando eu falo em santidade, a gente precisa entender isso na íntegra, irmão Josimar e irmã Maria. Quando eu falo de santidade, não significa perfeição. As pessoas confundem santidade com perfeição, mas sim um compromisso contínuo em buscar a vontade de Iau na nossa vida. Santidade não é perfeição. Por que, irmão, não é? Porque eu vivo numa matéria caída. O próprio Shaul nos ensinou em vários sermões, em várias cartas, irmãos, miserável de homem que sou. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse jaz à minha porta. Mas ele fazia o quê? Lutava. Ele buscava essa proximidade. É uma luta constante. Essa santidade que todo mundo aí almeja ela só vai acontecer 100% quando nós
desarraigarmos desse corpo caído, dessa matéria caída. Como diz o apóstolo Romano, quem me livrará do corpo dessa morte? Não significa perfeição, mas sim um compromisso contínuo em buscar a vontade do Criador em todas as áreas da nossa vida. O avivamento espiritual nos inspira a amar, a obedecer a Iau de todo o coração, impactando nossas ações e relacionamento. Pronto, essa pessoa está avivada. Ela não precisa de incentivo quando ela se encontra no meio de multidão de pessoas, mais uma vez envolvida por cânticos que mexem com a emoção, sabe? Que faz que aquela pessoa, enganosamente, acha que está avivada. E quando acaba essas reuniões religiosas, aquela pessoa sai dali com uma sensação apenas de uma euforia passageira. E no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela vai continuar com as suas mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com as mesmas manias. Avivamento espiritual, dentro de um contexto das Escrituras, é totalmente diferente do que nós vemos hoje no Templo de Pedra. Sabe? As pessoas empurrando a outra. Isso é mexer com emoções. Isso é mexer com o psicológico da pessoa. E avivamento espiritual, como a irmã Maria Pacheco colocou, foi muito feliz, é uma ação do Ruach Kadosh na vida daquela pessoa que o pai está vendo que está se esforçando. Olha, ele já confessou. Ele não suporta mais essa maneira que vivia. Sabe? É ainda um homem falho, é um homem ainda que está num processo de purificação. E o pai vai completar a obra, porque ele falou, fiel é aquele que prometeu a concluir a sua obra, mas eu sou o ajudador para que essa obra seja concluída. Como, irmão Roberto? Os passos estão aqui, nós já demos a planta. Primeiro lugar, confessando seus pecados, se quebrantando na presença do Pai, contristando o coração, um genuíno arrependimento, não remorso. Segundo passo, eu tenho que me lançar, eu tenho que priorizar as coisas do reino. É o Pai em primeiro lugar. É o Pai. É as coisas do Pai, é as coisas do reino. Não é o compromisso com as reuniões religiosas. Não é a fidelidade ao templo de pedra e nem a sua liderança. Isso é engodo. Isso é facção. Isso é uma prisão sem que a pessoa ainda não se despertou para essa verdade. E aí fica naquele engodo, bota um louvor, canta esse corinho e segura fulano e sacode fulano. Isso nunca foi avivamento nem aqui nem na China. Sabe, irmãos? Avivamento é algo sobrenatural, é algo que o eterno ele tem que ver se as pessoas estão verdadeiramente recíprocas para receber a sua presença através do seu Ruach Kadosh. Então, o avivamento espiritual acontece quando nos arrependemos sinceramente, buscamos intensamente a Iau, nos rendemos ao Ruach Kadosh, o Espírito Santo, né, como muitos aí não sabem ainda, e nos comprometemos a viver em santidade. Aí a receita para um verdadeiro avivamento. Aí vem aí o que a irmã colocou, se enxerta da verdade, da palavra, dos conselhos, né? E uma vez você ouve a palavra, uma vez você medita na palavra, há um desafio de você agora colocá-la em prática, para que você, nessa caminhada, em todo o tempo, receba essa renovação espiritual. Então, avivamento
não tem nada a ver com renovação. Para você ser renovado, você precisa estar avivado. Se você não tiver avivado, nunca vai ser renovado. Avivamento é algo que está dentro de você. Avivamento vem da palavra viver. Então, viver para quem? Para o mundo? Viver para minhas vontades, irmão Gilsomar? Não. Viver para quem, irmão Roberto? Viver para Ial. E aí, mediante as crises, os embates, os conflitos internos e externos, o pai faz o quê, irmão Josimar? Renova. Renova a irmã Pacheco. Renova o irmão Josimar. Renova o irmão Roberto. Renova o irmão Luca e os demais. Renova a Querrilar do Machia. Por quê? Porque essas pessoas estão buscando uma proximidade em viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de fugir da aparência do mal. Então essas pessoas, não tenho dúvida, que elas em si já estão avivadas. Agora, no decorrer da nossa trajetória, só vai vir as renovações espiritual. Aquilo que Davi escreve no Salmo 51. Cria em mim um coração puro e quebrantado. Dai-me alegria da sua salvação, para que constantemente eu busque a sua presença. Isso é renovação, isso não é avivamento. Avivamento é aquilo que vem sobre a pessoa mediante as orientações da palavra que nos leva ao avivamento, como nós recitamos aqui, lá em Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, depois, lá no livro do profeta Irmial, capítulo 29, versículo 1 em diante, né? E quando buscarde-me de todo o seu coração, será achado por mim. Opa, estou no caminho do avivamento. Sentir nojo do pecado, repudiar todas as bandejas e propostas do mundo através das influências diabólicas, né? Deixar-se levar pelo rio do Espírito, pela água do Ruach Kadosh, e aí batalhar para vencer os desafios que muitas das vezes o Pai nos submete. Se você tiver avivado, mediante a presença do Ruach, a renovação é questão de segundos mediante os confrontos do nosso dia a dia. Fico por aqui, irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Ial e Alcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Ial. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh.
Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja, vamos para cima.